Oi, gente. Agora que a gente já sabe o que são fatos históricos, nós vamos estudar as fontes históricas. No livro de história de vocês, na página 9, tem falando um pouquinho sobre, vê. As fontes históricas, elas são os meios pelos quais a gente consegue obter as informações. Então, é onde a gente pesquisa para conseguir as informações sobre as histórias. Um site, um livro, um documento gravado em vídeo, um áudio, uma mensagem, uma carta. Então, tudo isso são fontes históricas, porque eu posso conseguir essas informações pesquisando nesses objetos, nessas cartas, nesses livros, certo? E aí a pergunta é, eu posso guardar essas fontes históricas de qualquer forma, de qualquer maneira? Não. As fontes históricas, elas precisam ser guardadas corretamente, porque, pensa, se eu deixar um livro, uma carta, uma revista, algo que eu tenha de importante para pesquisar, de qualquer forma, pode molhar, pode rasgar, então eu preciso guardar corretamente, certo? Embalar em um plástico, ou então guardar dentro de uma caixinha, colocar em algum canto específico para que não ocorram danos, certo? Para que essas fontes históricas elas não estraguem com o tempo. Até porque tem alguns, por exemplo, quadros e fotos, né, que também são fontes históricas e que elas são muito fáceis de se decompor, de rasgar, de molhar, e isso acaba estragando com muita facilidade, tá certo? Aí tem os lugares específicos para a gente poder guardar. Por exemplo, bibliotecas são lugares que a gente guarda os livros e documentos escritos. Mapotecas são lugares que eu posso guardar mapas. Videotecas são lugares que eu posso guardar vídeos. Entre outros lugares que são específicos para guardar as fontes históricas, certo? E aí, quem é que tem acesso a esses lugares? A gente pode acessar. Qualquer pessoa que tenha interesse em estudar essas coisas podem ir lá. Historiadores vão, alunos de história, alunos podem ir em bibliotecas pegar livros emprestados sobre história e sobre diversos temas para estudar, assim como outras pessoas também que tenham interesse nessas questões, tá certo? E aí, essas fontes históricas, além de serem guardadas corretamente em lugares específicos, elas são divididas em alguns pontos. Por exemplo, as fontes históricas se dividem em dois: fontes históricas escritas, documentos escritos, e os não escritos. Os documentos escritos, o nome já diz, eles foram escritos, né? Com palavras, então cartas, livros, certidões de nascimento, de casamento, ofícios do governo, tudo isso são documentos escritos. Já os documentos não escritos, eles se dividem em três: os documentos orais, que são passados através da fala, contação de história, uma entrevista, uma pesquisa falada, tá certo? Objetos arqueológicos, que são utensílios, são ferramentas que foram usadas no dia a dia das pessoas antepassadas, certo? Das pessoas do tempo de antigamente. Então, uma ferramenta, um móvel, uma medalha, tudo isso pode ser utilizado como objeto arqueológico para entender a história de determinado lugar, determinada pessoa, determinado povo. E o terceiro são as coleções, certo? Que ainda hoje tem pessoas que fazem coleções. Coleções são objetos simples, que são mais fáceis de arrumar, por exemplo, um selo, uma figurinha, uma cartinha de jogo. Então, coleções são coisas simples que acabam explicando a história de uma pessoa, certo? Uma pessoa que coleciona selos. Por que essa pessoa colecionava selos? O que é que tem esses selos? Esses selos falam sobre a história de alguma coisa? Esses selos falam sobre a história de um futebol, de uma pessoa. Tem pessoas hoje em dia que colecionam moedas das Olimpíadas, né? Porque aí tem vários tipos de moedas. Tem a de futebol, tem a de vôlei, tem a de natação, tem a tem vários tipos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque coleções não são iguais a objetos arqueológicos. Os dois são objetos, mas eles se identificam em pontos diferentes, porque os objetos arqueológicos, eles vão ser aqueles objetos que são específicos e utilizados pelo povo de antigamente e que servem para explicar a história. Já as coleções são objetos mais simples de achar e que são importantes para uma pessoa em específico, tá certo? Então, ó, página 9, página 10 tem a explicação, tá? E página 11
tem o exercício. Recapitulando, o que são as fontes históricas? São os meios pelos quais a gente consegue obter as informações, né? Devem ser guardados corretamente nos lugares específicos, de forma correta, para que não haja a decomposição, para que não rasgue, para que não molhe, para que não se percam essas fontes, certo? Podendo ser livros, cartas, vídeos, fotos, pinturas, entre diversos outros meios que a gente tem de procurar essas informações, tá bom? As fontes históricas se dividem em duas, né? Fontes escritas, como cartas e livros, e fontes não escritas, que são fontes orais, faladas, objetos arqueológicos, que são objetos utilizados pelo povo de antigamente, e coleções, que são coisas simples, mais simples de achar e que significam algo para uma pessoa, para um pequeno grupo de pessoas, tá bom? Lembrem de responder o exercício, tá? Esse exercício foi feito em sala, mas algumas pessoas não estavam com o livro ou faltaram, então quem não fez ainda, atualiza, tá?